Olá, eu sou Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Embora ainda tenhamos grandes problemas ambientais, o Brasil é referência quando se trata de legislação ambiental. A Constituição Federal, por exemplo, foi pioneira no seu capítulo de meio ambiente, que forneceu as bases para importantes leis ambientais que vieram posteriormente. Converso hoje com um dos personagens centrais dessa história, o ex-deputado federal, advogado e ambientalista Fábio Feldman. Nesta terça, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Fábio Feldman. Administrador de empresas e advogado, foi eleito deputado federal por 3 mandatos consecutivos. Participou como deputado constituinte na elaboração da Constituição de 1988, sendo responsável pelo capítulo destinado ao meio ambiente e atuou como secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo entre os anos de 1995 e 1998. Ambientalista, fundador da SOS Mata Atlântica, sendo também o seu primeiro presidente. Tem atuado como consultor em questões ambientais e de desenvolvimento sustentável e como conferencista em eventos nacionais e internacionais. Feldman, obrigado por aceitar o convite e estar conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade desse diálogo, especialmente nesse momento em que é importante a gente assinalar os grandes ativos brasileiros em relação aos nossos temas. Então, eu estou muito agradecido de estar aí conversando com vocês, e, enfim, a todos da sua equipe. Feldman, a questão nuclear na década de 70 foi o que despertou o movimento ambientalista brasileiro? Não, a questão nuclear, enfim, ela era muito importante na década de 70 no mundo e no Brasil. No mundo, especialmente na Europa, porque havia uma discussão sobre a presença de mísseis nucleares nos países fora da cortina de ferro. Então, esse era um tema muito importante da militância ecológica do Partido Verde. E no Brasil, essa questão ela também tinha tinha muita repercussão, porque havia o projeto da bomba atômica brasileira. Quer dizer, isso foi confirmado alguns anos depois, quando o presidente Collor ele vai à Serra do Cachimbo e ele, com uma pá de cal, ele encerra essa ideia do Brasil ter o artefato bélico nuclear. Portanto, era uma questão importante do ponto de vista da bomba, do artefato bélico nuclear. Mas nós temos aí a usina de Angra, e de uns anos para cá, novamente, se voltou a questão da implantação de usinas nucleares no Brasil. É uma questão em aberto, e eu acho que a Constituição brasileira, primeiro, ela é importante porque ela proibiu o artefato bélico nuclear, e ela também exige que o Congresso Nacional se manifeste sobre a implantação de novas usinas nucleares. Então, quer dizer, eu acho que é um tema que talvez saiu um pouco da agenda da opinião pública, mas ele, na minha opinião, continua importante e nós temos que estar muito atentos para essa ideia, enfim, de expansão de usinas nucleares. E no caso do artefato bélico nuclear, tem havido, de épocas em épocas, manifestações a favor do Brasil ser portador do artefato bélico nuclear, ainda que a Constituição proíba. Ou seja, de épocas em épocas tem gente aí como ex-ministros, ex-pessoas importantes que criticam a proibição da Constituição de nós termos artefato bélico nuclear. Então, é um assunto que talvez não esteja no topo da pauta, da agenda, mas nós não podemos ficar desatentos em relação a isso. Muito bem. E qual é a importância de Cubatão para a história da conservação no Brasil, Fê? Olha, Cubatão, quer dizer, foi um símbolo muito forte na questão de poluição industrial do Brasil. Quer dizer, era o município mais importante do Brasil em termos de arrecadação tributária na década de 70 e 80, era onde se concentrava o polo siderúrgico, petroquímico mais importante do Brasil,
e ao mesmo tempo era a cidade, o município em que as crianças estavam nascendo com anencefalia, ou seja, havia uma discussão da conexão entre poluição do ar e crianças anencefálicas. E Cubatão, na minha opinião, se transformou num símbolo não só brasileiro, porque quando a Comissão Brundtland, que é o nosso futuro comum, que, na minha opinião, é a grande referência do século passado, que cunhou a ideia do desenvolvimento sustentável, vem ao Brasil, eles conhecem Cubatão e ali Cubatão é, digamos assim, considerado o município mais poluído do mundo. Então, quer dizer, por que Cubatão era tão importante? Porque Cubatão, para nós, representava um pouco a posição brasileira em 72, em Estocolmo, quando o Brasil defendeu que a pior poluição é a miséria e convidou indústrias poluidoras a virem ao Brasil. Então, Cubatão era um símbolo na época e que, de certa maneira, foi superado, desculpa, em parte, mas não totalmente, porque Cubatão, quer dizer, a ideia de crescimento econômico a qualquer preço, eu acho que muitas vezes ela subsiste, essa ideia, em alguns debates que a gente tem. Quer dizer, não é uma ideia totalmente superada. A ideia, ou seja, o conceito do desenvolvimento sustentável, ele ganhou força, ele está aí, mas muitas vezes ele se contrapõe a essa ideia de crescimento econômico, enfim, quer dizer, Cubatão ainda persiste, na minha opinião, na mentalidade de muita gente no Brasil. E foi exatamente nessa década de 70 que esse debate entre desenvolvimento e conservação ganha força, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Não, quer dizer, eu acho que, quer dizer, 72 foi a grande conferência das Nações Unidas, eu acho que muito do que nós temos hoje é legado de 72, até um comentário, quer dizer, adicional. A construção brasileira se inspirou muito nos produtos da Conferência de Estocolmo, por uma razão, quer dizer, a Conferência do Rio aconteceu em 92, a construção foi promulgada em 1988. Então, muito do que se discutiu em 72 teve muita repercussão, na minha opinião, no mundo e no Brasil. No Brasil, como eu estou dizendo, havia uma mentalidade clara de crescimento econômico a qualquer custo, havia, digamos assim, pouca atenção para o meio ambiente, mas nós não podemos esquecer que, como resultado de 72, foi criada a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, escolhido o Dr. Paulo Nogueira Neto para presidi-la. E o Dr. Paulo teve um papel muito importante. Ele, aliás, foi membro da Comissão Brundtland, quer dizer, a conferência de 72, em 73, em 73 você tem a criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, e o tema de conservação ganha muita importância no Brasil. E a SEMA foi criada porque o Brasil se sentia pressionado pelos resultados de Estocolmo e tinha que dar uma resposta. Vocês vejam isso há 50 anos atrás. É um pouco como nós estamos vivendo hoje. E a resposta foi a criação de uma secretaria que não era muito importante, mas a liderança do Dr. Paulo tornou a SEMA importante, e você que é biólogo, especialmente no campo da conservação, porque o Dr. Paulo criou as estações ecológicas, o Dr. Paulo criou as áreas de proteção ambiental, e o Dr. Paulo deixou um legado enorme. Mas também é importante se dizer que a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, ela trabalhava pouco em temas como de energia e outros temas fundamentais, quer dizer, ela foi colocada no Ministério do Interior e ela não tinha, digamos assim, estatura que o Ministério do Meio Ambiente tem hoje. Ela era importante, mas foi um longo caminho até a criação do Ministério do Meio Ambiente, alguns anos depois, e todas essas questões foram importantes. Cubatão é importante, o desmatamento da Amazônia era numa outra escala, numa outra proporção, enfim. Eu acho que 50 anos o mundo mudou radicalmente em relação à maneira como ele vê meio ambiente, o tema biodiversidade, a expressão biodiversidade, ela surge em 88.
aliás, depois da Constituição surge em 88, quando a Constituição já estava, digamos assim, pronta. Então, realmente, o mundo evoluiu muito nessas questões e acho que hoje não dá para você tratar conservação distanciada da questão de poluição, e eu acho que o elo de tudo isso é a ideia da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável. Naquele momento em que se contrapunha desenvolvimento e conservação, a perda de 7 quedas para a construção de Itaipu é um grande marco dessa discussão? Eu acho que é um grande marco, porque teve, inclusive, eu participei de um debate virtual sobre os 20 anos da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SINUC. E aí um dos temas discutidos foi exatamente isso, que representou, quer dizer, a construção do reservatório de Itaipu e, inclusive, a destruição ou a submersão de 7 quedas. Então, o movimento chamava Guarupi, que é a cerimônia indígena do Xingu, e acho que ela marcou, digamos assim, uma posição da sociedade brasileira em relação a isso. Quer dizer, vamos voltar ao tempo. Hoje, para se fazer uma usina daquele porte, nós teríamos que fazer uma avaliação ambiental, um estudo de impacto ambiental, nós teríamos que ter um amplo debate da sociedade. Quer dizer, hoje é possível, hoje até legalmente é necessário para que você venha implantar um empreendimento daquele porte e, quer dizer, há 40 anos atrás, menos, quer dizer, havia uma ideia de implantação de usinas hidroelétricas sem nenhum cuidado com o meio ambiente e mesmo com as chamadas populações indígenas e tradicionais. Então, o Guarupi, na verdade, representa o Guarupi feito ali em 7 quedas, é um símbolo, e tem muita gente que defende, inclusive, que você pense de que maneira nós poderíamos resgatar 7 quedas. Eu não sei como, quer dizer, seria possível isso, mas é um movimento que não é só no Brasil. Quer dizer, há muita discussão fora do Brasil de descomissionamento, entre aspas, desativação de grandes lagos, de grandes reservatórios artificiais, com a finalidade de restaurar fluxo de rios e de restaurar monumentos da importância de 7 quedas. Talvez daqui a 30 anos nós poderíamos estar discutindo isso, mas do ponto de vista concreto. É possível fazer? Como é que nós vamos fazer? Enfim, quer dizer, eu não descarto essa possibilidade, né? Você acha que o movimento ambientalista foi um grande mobilizador, impulsionador da ideia de ONGs, de organizações não governamentais? Não, sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu como sou chamado de pré-histórico do movimento ambientalista, eu posso dar o meu testemunho, quer dizer, essa ideia de sociedade civil no mundo, mas particularmente no Brasil, surgiu do movimento ambientalista. Naquela época a gente falava movimento ecológico, quer dizer, hoje você tem consolidada a ideia de sociedade civil, você tem ONGs hoje com os mais variados propósitos, você tem ONGs de defesa de crianças, você tem ONGs, esse é um campo que cresceu muito, de defesa dos direitos animais, mas na década de 70, 80, eu diria que quem começou e transmitiu a importância da sociedade civil e das ONGs foi o movimento ecológico. Eu mesmo, quer dizer, participei de várias ONGs lá atrás, algumas que tiveram um papel muito importante, e como eu estou dizendo, eu quero ressaltar isso, quer dizer, para nós a ideia de sociedade civil atuante vem de vida inteira, mas isso surgiu, na minha opinião, no Brasil, basicamente depois da Constituição de 88 e também por influência da Rio 92, quando pela primeira vez a sociedade civil é reconhecida pelas Nações Unidas como uma representação indispensável da sociedade. Quer dizer, até 92, quer dizer, os países se faziam representar unicamente pelos governos. A partir da Rio 92, da Eco 92, mudou um pouco essa ideia, quer dizer, os países se fazem representar pelos governos, que em última instância são os grandes negociadores, mas é impossível, inadmissível você não ter a presença
da sociedade civil nos debates, nessas articulações. Quer dizer, esse é um avanço muito grande, né? Eu queria insistir um pouco na década de 80, que era um período também de redemocratização no Brasil, né? Até que ponto você acha que o próprio movimento ambientalista contribuiu com essa questão da redemocratização no Brasil? Você vê alguma interface nisso? Não, sem dúvida, porque 99% dos militantes do movimento ambientalista eram, na verdade, protagonistas da defesa da democratização do Brasil. Quer dizer, nós tínhamos como item prioritário da nossa agenda, da nossa pauta, a redemocratização. Quer dizer, o que talvez tenha mudado é que a gente associava alguns projetos ao regime militar. Só que, passados esses anos da redemocratização, eu diria que essa é uma visão que não esgota o assunto, porque mesmo na democracia nós vemos alguns projetos que revelam uma visão de mundo, como eu disse há pouco, que confundem essa visão do mundo, que confunde crescimento econômico com desenvolvimento, não é a mesma coisa, que vê como solução para o Brasil, na minha opinião, grandes projetos de energia descolados de um debate mais amplo. Quer dizer, enfim, naquele período a gente associava, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do nuclear, a gente associava o nuclear ao regime militar, tanto usinas quanto a bomba. Hoje não, hoje você vê, como estou dizendo, muitos projetos governamentais de ampliação de usinas nucleares, não é isso? Quer dizer, como alternativa, e alguns governadores pedindo a implantação de usinas nucleares nos seus estados. Quer dizer, nós vemos essa questão do artefato bélico nuclear. O primeiro-ministro de Ciência e Tecnologia do Lula defendeu publicamente, quer dizer, que o Brasil tivesse a bomba atômica. Quer dizer, essa é uma posição que foi uma posição, para você saber, de defesa da bomba atômica e contra nós, na Constituinte, do Partido Comunista do Brasil. Eles defenderam na Constituinte, votaram contra nós quando nós tentamos e conseguimos proibir a bomba atômica brasileira. Então, eu diria que o mundo hoje é um pouco mais complexo, porque naquela época, como eu estou te dizendo, quer dizer, a gente associava os megaprojetos ao regime militar. Quer dizer, nós vivemos uma democracia e ainda assim tem gente que defende uma visão de mundo que se revela em grandes usinas hidrelétricas, em usinas nucleares e, pasmem as pessoas que estão ouvindo, em bomba atômica no Brasil. Inclusive, parece não ter muita questão ideológica, né? Porque nós vimos esses grandes projetos se concretizando no governo de esquerda, inclusive, né? Não, inclusive, quer dizer, isso, quer dizer, eu acho que, e aí é um comentário meu, nós estamos enfrentando uma polêmica aqui na Jureia, né? E eu acho que eu sempre defendi isso, os verdes sempre defenderam, sustentabilistas também. Quer dizer, nós não somos nem esquerda nem direita, nós tentamos trazer uma visão de mundo diferente. E quando começou o governo Bolsonaro, eu escrevi alguns artigos que eu fiz questão de dizer que a direita não é contra o meio ambiente. Quer dizer, quem criou a avaliação ambiental nos Estados Unidos foi o Richard Nixon. Ele criou a avaliação ambiental, que hoje ela está sendo praticada no mundo inteiro, está praticamente todos os tratados internacionais das convenções. Foi o Nixon que criou, entre aspas, o Ministério do Meio Ambiente nos Estados Unidos, que é o EPA, e a Margaret Thatcher foi a primeira chefe de Estado que compreendeu o aquecimento global, a mudança do clima, porque ela era química de formação. Então, quando eu coloco isso, é para dizer, especialmente para essa direita atrasada que hoje governa o Brasil, que é inadequada essa afirmação que é feita a todo tempo, que as bandeiras ambientais são bandeiras necessariamente de esquerda. Elas não são bandeiras de esquerda, elas não são bandeiras de direita, elas vão muito além disso, elas trazem, você que é biólogo, né, isso, uma visão de mundo totalmente diferente.
Quer dizer, então, essa é uma das dificuldades que às vezes a gente tem, que é cair nessa armadilha que essa polarização esquerda-direita traz, até porque, como você falou, governos de esquerda não são bons governos necessariamente na nossa área. Muitas vezes são muito ruins como os outros. Eu queria falar um pouco agora do período da Constituição brasileira, da Constituinte, na verdade. Como os ambientalistas se organizaram naquela época para garantir representatividade durante a Assembleia Constituinte, Fernando? Olha, na Constituinte, eu acho que você sabe, eu fui o único deputado eleito com a plataforma ambiental. Então, eu, quando cheguei em Brasília, quer dizer, eu tinha como desafio convencer 502 constituintes da importância da questão ambiental. Então, eu acho que nós traçamos e implementamos algumas estratégias que deram certo. Primeiro, até como desdobramento do que eu falei há pouco, quer dizer, a ideia de criar uma frente parlamentar suprapartidária, quer dizer, colocando pessoas e parlamentares de todos os matizes para trabalhar a questão ambiental. Quer dizer, então nós tínhamos nessa frente, quer dizer, parlamentares de todos os partidos, praticamente, deputados, senadores, e isso foi particularmente importante quando o Centrão, a Constituinte vinha caminhando numa direção, e o Centrão, na verdade, surge e tenta esvaziar a questão ambiental. Nesse momento, quer dizer, ter gente do Centrão na frente ajudou muito porque neutralizou o Centrão. E do ponto de vista da sociedade civil, nós fizemos um enorme esforço de engajar a sociedade civil, organizamos algumas reuniões pelo Brasil com parlamentares, permitindo a interação entre parlamentares e sociedade civil. Quer dizer, eu acho que foi uma estratégia muito bem sucedida, quer dizer, que, na minha opinião, foi o que garantiu que a gente tivesse o que tem hoje na Constituição de 88. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quer dizer, o movimento social foi fundamental para garantir algumas conquistas, sobretudo no capítulo de meio ambiente? Não, foi fundamental, porque, quer dizer, até como é que funcionou? A gente fazia algumas reuniões, o que a gente trazia de Ulisses Guimarães a Mário Covas, que era o líder do PMDB, ao Lula, enfim, a todas as representantes de todos os segmentos da Constituinte. E o que aconteceu, na minha opinião, de importante? Então, nós fazíamos muitas reuniões com os grandes líderes, e nessas reuniões a gente fazia questão de ter a sociedade civil presente, quer dizer, para expor suas posições. E também nós fizemos um esforço de ter gente de todos os estados. Eu vou dar um exemplo que era muito engraçado, que nós tínhamos duas ambientalistas muito aguerridas, já falecidas, a Giselda e a Magna. A Giselda Castro e a Magna Renner, elas eram do Rio Grande do Sul. Então elas viam, e elas eram muito, muito persistentes. Então a ideia, eu trago um parlamentar, eu trago uma ONG de um estado e elas fazem pressão nos parlamentares, nas bancadas desses estados. E daí era muito engraçado, porque às vezes eu encontrava, elas eram gaúchas, daí eu encontrava alguns parlamentares que brincavam comigo, diga o que você quer que eu vote, mas me livra da Giselda e da Magna, porque elas eram muito insistentes. Então, quer dizer, foi uma atuação importante da sociedade civil, e você quer saber, eu acho que isso falta um pouco hoje no Brasil, no Congresso Nacional. Primeiro, o Congresso Nacional tem muito pouca representação ambientalista, muito minoritária. Segundo, acho que com a profissionalização das ONGs, não houve o correspondente engajamento da sociedade no Congresso como era antigamente. Quer dizer, essa coisa de cobrar, cada estado cobra da sua bancada posições. Você sabe que nós estamos enfrentando um problema terrível, que é a abertura da Estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu. Lá no Paraná, a Assembleia Legislativa tem se posicionado quase unanimidade contra nós. Eles
aprovar uma estadualização do Parque do Colono, coisas absurdas. E o que eu tenho conversado com alguns ambientalistas do Paraná é exatamente o que a gente fez na Constituinte. Vamos, nas bases eleitorais desses parlamentares, inclusive o grande líder no Senado é Álvaro Dias, que já foi governador, foi candidato a presidente da República, e vamos fazer uma campanha na base mostrando as suas posições, as suas, eu quero dizer, do Álvaro Dias, porque com isso você alavanca uma pressão de opinião pública e uma pressão eleitoral. Tudo bem, você está fazendo isso, mas o seu eleitor vai te cobrar nas próximas eleições. Eu vou ser franco, eu não vejo esse movimento como era no passado, quer dizer, talvez eu tive um papel importante nisso, porque eu venho do movimento ambientalista, quer dizer, eu nunca tinha me filiado a partido político até constituinte, eu era militante da Oikos, uma entidade muito atuante, depois fui fundador da SOS Mata Atlântica, enfim, quer dizer, eu tinha um pouco, quer dizer, essa pegada de sociedade civil, e com isso eu acho que a gente trabalhava em conjunto com a sociedade civil, e conjunto na base. Toda vez que a Constituinte ia para algum estado, quer dizer, e a imprensa noticiava, os parlamentares daquele estado se sentiam obrigados a nos apoiar. E talvez, eu vou dar um exemplo aqui, que foi a questão da aprovação da proibição da pesca, da caça à baleia. Era uma lei que estava tramitando no Congresso Nacional há muito tempo, a lei estava sendo obstruída pelo presidente do Congresso, que era Humberto Lucena da Paraíba, com a bancada da Paraíba no Senado, que defendiam, quer dizer, a caça à baleia pela razão de que ela era praticada em Cabedelo, no estado da Paraíba, por uma única empresa, que era uma empresa Nippon, que era uma empresa japonesa, e quando a gente faz aquele grande movimento de aprovar a proibição, quer dizer, esses parlamentares, eles ficaram, digamos assim, muito acuados pelo movimento. E até histórias engraçadas. Eu uma vez estava viajando com um deles, e ele disse, olha, eu não aguento mais aquele volume de cartas que mandam para os meus filhos e para minha mulher, com fotos de baleias sendo mortas, e as cartas diziam o seguinte, peça ao seu pai, peça ao seu marido para se manifestar do nosso lado. Quer dizer, era um lobby muito eficiente, e o que eu acho é o seguinte, quer dizer, esse lobby, entre aspas, de pressão, ele é insubstituível. Quer dizer, e eu não sinto isso, por exemplo, eu estou chocado no caso da Estrada do Colono, você sabe, é o segundo parque nacional do Brasil, inclusive ele foi criado por sugestão do Santos Dumont, pouca gente sabe disso, ele é um ativo muito importante para a economia local e regional, lá em Foz do Iguaçu e na região, e nós estamos levando de 10-0 no Congresso Nacional. Aprovaram na Câmara dos Deputados, através de uma comissão especial, um projeto de lei que cria uma categoria nova no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Estrada Parque, que ela não visa resolver apenas o problema da Estrada do Colono, ela vai, na verdade, tentar, digamos assim, descaracterizar várias unidades de conservação. Nós já tivemos esse problema na Bocaina, que era o asfaltamento de Cunha-Paraty, nós tivemos a questão do Xamanchim. Então, estou dizendo, enquanto o movimento ambientalista, digamos, às vezes descansa em berço esplêndido, quer dizer, o outro lado está se movimentando. Então, tem que voltar a isso. Quem é o deputado que votou a favor dessa nova categoria? Aonde é a base dele? A base dele é tal cidade ou tais cidades. Vamos mobilizar o eleitorado desses parlamentares para que eles saibam, tudo bem, vocês estão contra nós, o que nós estamos propondo é muito democrático, mas isso pode lhe custar o mandato, que é basicamente o que os parlamentares entendem, não é isso? Então, quer dizer, eu não vejo isso. Isso houve na Assembleia Nacional Constituinte com muita intensidade. E é curioso essa falta de mobilização, já que hoje o contato é muito mais fácil, né? Com a internet, com os e-mails. Eu vou te contar uma coisa engraçada, quer
Quer dizer, a minha maior glória quando eu era parlamentar foi comprar um telex, porque a Câmara tinha 4 telex para 503 parlamentares, eram 503, não, era 503 parlamentares, então eles me punham na fila. Daí quem me ajudou muito foi o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, que emprestou um telex do IBDF para mobilizar. Mas imagina, naquela época era telex. Quer dizer, olha, quando eu mandava muita correspondência para a sociedade civil, era correio. Quer dizer, então hoje, com as redes sociais e digitais, quer dizer, a mobilização é muito mais fácil. Eu te informo hoje o que foi votado ontem, ou que vai ser votado hoje à tarde. Mas você vê que isso não gerou, na minha opinião, aliás, isso não substitui a mobilização corpo a corpo. Enfim, eu acho que isso é indispensável. E vamos voltar à Constituinte, quer dizer, a Constituinte foi 87 e 88. Não tinha tido Rio 92, não tinha havido, no caso da Amazônia, a morte do Chico Mendes, que ocorreu em dezembro de 88. Quer dizer, hoje, em tese, você tem um potencial de mobilização N vezes maior do que naquela época. Agora, tem que se compreender que esse corpo a corpo é insubstituível e que o outro lado se organizou, não é isso? Bom, ainda falando do capítulo de meio ambiente da Constituição, ele é tido como referência. Qual a importância dele para outras leis que vieram depois, como o próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Eu acho que a Constituição de 88 abriu, digamos assim, o itinerário de toda a legislação brasileira que existe hoje. Vou te dar exemplo. Quer dizer, você, depois de 88, no campo de unidades de conservação que você citou, o SINUC, o Brasil tinha como regulação nessa matéria um decreto de 79 do governo Figueiredo. E, aliás, você trabalhava unidade de conservação em 2 instituições governamentais. No antigo IBDF, que quem teve uma atuação importante foi a Maria Tereza Jorge Pádua, desculpa aí, eu não incontrolável, porque a Maria Tereza Jorge Pádua, e você tinha na SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, estações ecológicas, APAs, enfim. Então, o SINUC, que completou 20 anos a semana passada, ele, na minha opinião, foi um ganho extraordinário, porque ele definiu 12 unidades, 12 categorias de unidades de conservação, atualizou, quer dizer, o conceito de unidade de conservação, democratizou o processo de criação, definiu os planos de manejo, definiu a compensação. Então, eu acho que o SINUC mudou totalmente essa matéria. Daí nós tivemos a Política Nacional de Educação Ambiental, que na Constituição se prevê a educação ambiental em todos os níveis, mas veio a lei, que aliás é da minha autoria, e que, na minha opinião, ela foi importante porque ela definiu algumas coisas importantes. Não é uma matéria, como se pretendia, como já houve moral e cívica, ela trata a educação ambiental numa visão holística, ela fala da importância da democracia, dos processos participativos. Você tem uma lei que é importante, que é uma lei de 93, sobre controle de poluição veicular. Quer dizer, que cada vez mais importante, por acaso, hoje eu escrevi um artigo no Valor com outras pessoas, falando que no mundo tem gente que acha que existe uma pandemia em relação à poluição do ar, com uma estimativa de 5,5 milhões de mortes por causa da poluição do ar. Então vocês vejam, de fato, como esse tema ganhou importância. Inclusive, você falou de Cubatão, naquela época a gente se concentrava mais em poluição industrial do que poluição veicular. Hoje eu acho que mudou um pouco a prioridade, que a poluição veicular é mais gravosa do que a poluição industrial. Você tem aí o Código Florestal, que com todas as dificuldades ele criou o CAR, que eu acho que é um instrumento fundiário muito importante. Você tem a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que também tem um papel muito importante com a ideia
das bacias hidrográficas e gestão por bacias hidrográficas. Você tem o que deve ser aprovado esse ano, a lei do licenciamento ambiental, que hoje ainda é regulado basicamente por uma resolução do CONAMA de 86 e uma lei complementar de 2011. Isso a nível federal. A nível estadual, você tem praticamente todas as constituições tratam de meio ambiente, todos os estados têm boas legislações estaduais. Então, eu acho que a Constituição foi uma avenida que abriu a oportunidade de você debater todos esses assuntos e cria, quer dizer, você ter legislação é um requisito fundamental para estabelecer uma boa governança. Quer dizer, a partir da legislação, com todas as dificuldades que você tem de implementação, você passa a ter condições de estabelecer bons modelos de governança, tanto a nível nacional, mas envolvendo estados e municípios, enfim, questões importantes, na minha opinião. Bom, nós já falamos um pouco sobre, você já comentou um pouco da importância da Rio 92 ou da Eco 92. Você acha que a realização da Rio 92 aqui no Brasil foi uma forma de melhorar a imagem do Brasil perante o mundo, principalmente após a desastrosa participação do Brasil em Estocolmo, em 72, e também após a morte de Chico Mendes, em 88, já que o Brasil não conseguiu garantir a sobrevivência dele, uma morte já anunciada, né? Olha, eu participei muito desse processo da negociação brasileira para sediar a Rio 92. Quer dizer, o Brasil disputou com a Suécia, que queria fazer a Rio 92 na Suécia, seria Estocolmo 92, o Brasil disputou com o Canadá, e eu acho que a decisão das Nações Unidas foi muito adequada, porque era a vez de colocar um país nas condições especiais que o Brasil representa, quer dizer, um país em desenvolvimento, essa expressão já não existe mais, mas um país não industrializado, esse jargão está superado, mas foi o que foi colocado na época. E acho que, aliás, quem trouxe a Rio 92 para o Brasil foi o Sarney. O Sarney que trouxe a Rio 92 para o Brasil. A negociação começou com o Sarney. E eu acho que isso mudou radicalmente a posição da diplomacia brasileira. Como você falou, a diplomacia brasileira era muito conservadora. Aliás, o Brasil voltou agora, no governo Bolsonaro, a posições de 72, as mesmas posições. Mas o fato do Brasil sediar a conferência, e a conferência ter sido muito bem sucedida, quer dizer, até hoje, a Conferência do Rio foi aquela que reuniu o maior número de chefes de Estado. Como eu falei, a Conferência do Rio reconhece a sociedade civil. Quer dizer, até 92, a sociedade civil não tinha praticamente nenhuma participação. Isso deu um enorme capital para o Brasil, em termos de protagonismo e de credibilidade. Quer dizer, a realização da Conferência do Rio mudou radicalmente, na minha opinião, a maneira como o próprio Brasil encarava a questão ambiental. Então, acho que foi um grande ganho. Acho que até hoje, quando você tem uma negociação internacional, as pessoas falam, precisamos resgatar o espírito da Eco 92, da Rio 92. E foi na Conferência do Rio que nós tivemos, quer dizer, alguns produtos formais, a Agenda 21, que hoje se transformou nos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você tem a Convenção da Biodiversidade, que, aliás, na minha opinião, nunca foi uma convenção do peso da importância da Convenção de Clima. Quer dizer, os Estados Unidos não assinou, pouca gente sabe disso, os Estados Unidos não ratificou a convenção. Algum tempo depois você tem a Convenção da Desertificação, e você tem o que eu acho a convenção mais importante do mundo, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ela foi assinada em 92 e entrou em vigor em 95. Você veja, esses produtos hoje são referências no mundo.
No caso da Convenção da Biodiversidade, nós vamos ter o ano que vem na China, se a Covid tiver passado, que eu acho que é a COP mais importante, que vai definir as metas de conservação de biodiversidade para 2050. Então, será, na minha opinião, a mais importante convenção de biodiversidade. E a Convenção do Clima, não preciso dizer, né? Clima é o grande tema na agenda, é o grande desafio da humanidade, está aí, não é? Quer dizer, estamos sofrendo efeitos do clima, e no caso do Brasil, dado o fato de que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado representa o desmatamento da Amazônia e do Cerrado representa a maior fonte de emissão, isso nos coloca no cenário internacional de uma maneira péssima, muito ruim, e com um fator que é importante, né? Quer dizer, um desmatamento que é rigorosamente ilegal e não constitucional, é anticonstitucional. Então você veja, quer dizer, até nisso a Constituinte foi importante, a Constituição, porque considera a Amazônia patrimônio nacional, como Serra do Mar, Mata Atlântica, enfim, biomas importantes. Estávamos destacando a importância de alguns documentos que foram resultantes da ECO 92. Eu conversei há alguns programas atrás com Braulio Dias, que foi o secretário brasileiro da Convenção de Biodiversidade, e nós falávamos sobre a dificuldade de colocar em prática esses documentos, essas convenções, devido à pluralidade de interesses internacionais, né? Até que ponto a não efetividade dessas convenções frustra o movimento ambientalista como um todo, ou as ideias conservacionistas? Olha, quer dizer, é aquilo que eu estava falando em relação à legislação, quer dizer, você ter a Convenção de Mudança do Clima e o Acordo de Paris, eu acho que são condições necessárias, mas não suficientes para a implementação. Quer dizer, no caso do clima, eu acho que há uma mudança muito radical da percepção de alguns atores estratégicos em relação a essa matéria. Quer dizer, eu estou me referindo basicamente ao setor financeiro mundial, que de uns anos para cá, não é recente, mas de alguns anos para cá, está colocando na sua agenda os riscos climáticos. Quer dizer, os riscos climáticos, as vulnerabilidades, muitas vezes a gente pensa em questão de desastres naturais, que vão aumentar muito, desastres naturais, mas os riscos climáticos vão muito além disso. Quer dizer, no caso do Brasil, algumas atividades do agronegócio podem estar comprometidas com a mudança do clima, com a elevação da temperatura. Então, eu acho que o problema nosso é o relógio. Eu acho que, com todos os esforços, a velocidade de mudança, de transição para a economia verde, economia de baixo carbono, economia circular, chame como quiser, quer dizer, os esforços ainda não são suficientes para acelerar as mudanças. Quer dizer, no caso da COP da biodiversidade, o Braulio deve ter falado para você, essa próxima COP é a mais importante, e nós temos dificuldades de inserir o assunto na agenda brasileira. Talvez o melhor exemplo é o protocolo de Nagoya, que o Brasil teve um protagonismo muito grande, inclusive na aprovação, até pela presença da chefe da delegação, que é a Isabela, e o protocolo de Nagoya só foi aprovado agora no Congresso, na Câmara, e foi para o Senado. Então existe, na minha opinião, um descompasso muito grande. E uma das razões, eu falo isso há muitos anos, é que normalmente nas negociações internacionais, no caso do Brasil, a presença do executivo, do governo federal, até de alguns governos subnacionais, ela é importante. E ela quer dizer, eles são presentes. Mas eu acho que nós vamos começar a engajar parlamentares, porque, de acordo com a Constituição brasileira, esses acordos têm que ser aprovados e ratificados pelo Congresso Nacional. Então, se esse pessoal não está conosco na negociação, fica muito difícil depois você convencê-los sobre a urgência dos temas. Até na Rio 92,
depois da Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, eu fui relator da Convenção da Biodiversidade. E ela foi aprovada às vésperas de entrar em vigência. Muitos países já tinham aprovado e o Brasil demorou para isso. Então, eu acho que aí tem uma questão da democracia brasileira. Quer dizer, o parlamento tem que estar presente nas negociações para acelerar os processos de ratificação. Aliás, no caso do Brasil, um bom exemplo foi o Acordo de Paris, que foi ratificado pelo Brasil em tempo recorde, mas nós temos que acelerar muito esse engajamento do Parlamento Nacional. Mais um assunto que eu acho que não tem sido colocado, pega o Código Florestal. É uma lei federal, uma lei nacional, mas grande parte da implantação do Código está na mão dos estados, então eles têm que estar presentes. Licenciamento ambiental, que eu já mencionei, é muito importante, acho que talvez seja um dos instrumentos mais democráticos da Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque hoje qualquer empreendimento de impacto significativo ambiental, social, ele requer participação pública. Até 88 não existia isso, né? Mas 90% do licenciamento ambiental no Brasil é praticado pelos estados. Então esse é um dado que a gente precisa refletir um pouco mais. Como nós vamos engajar os estados para que eles estejam mais presentes nas negociações internacionais, na implementação de legislação, quer dizer, e os municípios. Quer dizer, eu, como disse, escrevi um artigo hoje sobre a tentativa da Anfávia, das montadoras, de não atenderem os prazos estabelecidos no PROCONVE, que é o Programa de Controle de Poluição Veicular. Então, eu escrevi um artigo falando, quer dizer, junto com outras pessoas, falando dos problemas que isso traz para a saúde pública. Esse é um outro desafio. A gente tem que começar a fazer um esforço para horizontalizar os nossos temas. No caso de poluição do ar, eu fico muito na dúvida, quer dizer, se nós não teríamos que ou delegar é um pouco forte, mas colocar o Ministério da Saúde nessa questão. Quer dizer, quem paga a conta é o Sistema Único de Saúde. A pessoa fica doente, vai para o hospital, não é isso? Quer dizer, os órgãos de previdência também. Então, acho que no Brasil, viu, a gente tem que fazer um esforço de dividir muitos dos nossos temas com outras áreas, entendeu? Quando eu falo áreas, não é só governo, é os atores estratégicos, os stakeholders, partes interessadas nesse tema nas outras áreas. Quer dizer, no caso do Brasil, até é um dado interessante. Quando o Bolsonaro entrou, ele pensou em sair do Acordo de Paris. E só não saiu do Acordo de Paris porque a ministra da Agricultura disse: não faça isso que vai nos prejudicar. Hoje, quem está sofrendo um pouco os problemas de reputação brasileira são aqueles integrantes do agrobusiness. Então, quer dizer, isso que eu digo, tem que haver um esforço, na minha opinião, de diálogo, de conversa e de engajamento. A nossa agenda, ela exige uma visão holística e exige uma horizontalidade e uma verticalidade na implementação dessa agenda. Bom, você foi relator do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, já falamos sobre isso. Mas eu queria tocar numa questão ideológica do sistema, que foi uma competição que existia entre uma visão mais preservacionista do sistema original que chegou ao Congresso e uma visão mais conservacionista que dava mais atenção às populações tradicionais durante a tramitação. Eu queria uma reflexão sua sobre essa disputa. Quer dizer, no final das contas, você acha que esse tipo de disputa, dentro de uma visão ambientalista, enfraquece o próprio movimento? Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu fui relator da Convenção da Organização Internacional do Trabalho 69, que dá uma série de, reconhece as populações tradicionais e dá algumas prerrogativas, como de consulta, etc. Na lei do SINUC, fui eu que introduzi o conceito de populações tradicionais. E na lei da Mata Atlântica, que eu sou autor, acho que
todo mundo sabe Mas disso. só um detalhe, o conceito foi vetado, né, de populações tradicionais. Não. Você está falando do quê? Do sinuque ou do... Do sinuque. Não, o conceito de tradicionais está lá, não foi vetado, que fala de tradicionais. A lei da Mata Atlântica também fala de populações tradicionais, ou seja, não existia nada a esse respeito na legislação brasileira até então. Então eu estou falando que eu estou à vontade. Nós estamos enfrentando aqui um caso muito grave, que é uma invasão na Jureia. A Jureia é um mosaico, tem 2 RDS, e ainda assim uma família ocupou a área que é de proteção integral, que é a estação ecológica, e estamos numa polêmica muito grande. Qual é o pano de fundo dessa polêmica? Primeiro, muita gente entende que nós não deveríamos manter a categoria de área de proteção integral. Eu, pessoalmente, fico indignado. Você que é biólogo, você sabe a importância de eu manter algumas áreas pela alta biodiversidade lá presente, quer dizer, como testemunhos para as futuras gerações. Então, por exemplo, no caso da Jureia, você tem 2 RDS que foram criadas exatamente para acomodar as populações tradicionais. Então, eu acho que isso é um falso conflito. Quer dizer, eu acho que o sinuque encontrou um balanço importante sobre isso. Quer dizer, o projeto original que foi encaminhado para o Congresso Nacional era um projeto elaborado pela Funatura, por conservacionistas importantes, quer dizer, a nata do conservacionismo participou da elaboração do projeto, do anteprojeto que se transformou em projeto, que veio para a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado modificaram e incorporaram, na minha opinião, o conceito socioambiental. Aonde reside a divergência? Reside no que eu estou te falando. Quer dizer, eu não acho que algumas categorias novas que não existiam no Brasil, como a RDS, ela reserva extrativista, quer dizer, foram criadas com o objetivo de reconhecer, dar voz e garantir a continuidade desses tradicionais. Então, eu acho que esse é um conflito, na minha opinião, altamente ideológico e equivocado, na minha opinião. Eu falo isso como relator. E, como eu disse, eu tenho um passado ligado a esses temas. Tanto na Constituinte, quer dizer, o capítulo dos índios, artigo 231, eu não tive uma participação direta porque os índios estavam mais bem organizados que os ambientalistas na Constituinte. Talvez pouca gente saiba disso. Os índios estavam muito bem organizados, teve muita controvérsia em relação a isso, mas eu, por exemplo, participei representando o PMDB, o maior partido da Constituinte, na última negociação do capítulo dos índios. Então, o que eu quero dizer é que eu e muitas pessoas que somos ambientalistas estamos muito preocupados com essa polarização que nos fragiliza no governo Bolsonaro. Quer dizer, mas eu quero insistir que eu acho que tem que existir a categoria de proteção integral, porque ela tem uma finalidade social para as futuras gerações. E, sendo direto, para mim é inadmissível reforma agrária em área de proteção integral. Quer dizer, você quer fazer reforma agrária, atender demandas sociais, tudo bem, mas não nas unidades de conservação brasileiras, até porque muitas delas estão vulneráveis pela falta de fiscalização, falta de regularização fundiária, o que todos conhecem. Mas isso não pode significar sinal verde de preocupação, inclusive, na minha opinião, como é o caso da Jureia, é rigorosamente ilegal. Bom, em 93, você também relatou a Política Nacional de Educação Ambiental, que se transformou em lei em 1999. Eu fui autor da lei. Eu não fui autor da lei, desculpa. Eu fui autor. Que se transforma em lei em 1999. A lei, ela prevê uma transversalidade do tema nas escolas. Você acha que o fato de nós não termos tido professores adequadamente preparados para trabalhar essa transversalidade, de certa forma dificultou que a educação ambiental fosse adequadamente trabalhada nas escolas? Não, acho que você fez um diagnóstico perfeito. Quer dizer, olhando para trás, a Constituição é de 88, nós estamos em 2000, não é isso? Quer dizer, a lei é de 99. Quer dizer, eu
na minha opinião, acho que aonde nós mandamos muito mal foi na formação de professores para trabalhar a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Acho que nós erramos mesmo, entendeu? Porque, quer dizer, de 88 para cá, nós temos 32 anos. Digamos que cada 10 anos nós tenhamos uma nova geração, nós perdemos a oportunidade de trabalhar com 3 gerações sucessivas para, digamos assim, internalizar o que você falou, quer dizer, a ideia de uma visão holística, a ideia da transdisciplinariedade, quer dizer, eu acho que nós perdemos essa oportunidade, o bonde passou, acho mesmo, e como você colocou, eu acho que o calcanhar de Aquiles são professores não preparados para isso. Quer dizer, isso não quer dizer que agora foi aprovado o Fundeb e tal, eu acho que a gente tem que insistir, porque a educação ambiental no Brasil foi muito confundida durante alguns anos com o que eu chamo cartaz e cartilha. Você tinha uma compensação no licenciamento ambiental, que era promover a educação ambiental. E daí o que você fazia? Contratava uma empresa que dizia que produzia 500 mil cartilhas, 1 milhão de cartazes. Primeiro, isso tem sempre uma dificuldade de quantificar, mas eu acho que o desafio agora nosso é esse, você dá aula, né? Você dá aula, não é isso? Quer dizer, vamos trabalhar com ensino fundamental, vamos trabalhar nas universidades, vamos fazer um esforço para isso, né? Porque aliás, eu posso até dar meu exemplo. Eu entrei na questão ambiental, porque eu fiz administração de empresas, e eu tive um professor chamado Eduardo Millier, que fez um seminário sobre o livro Limites do Crescimento. Então você veja o papel de um professor na minha vida, quer dizer, era um seminário que não era obrigatório, mas ele me introduziu àquele livro que marcou toda a minha geração, Limites do Crescimento, e eu me engajei na questão ambiental por causa desse seminário. Então, eu acho que a gente tinha que estar discutindo e muito a questão de educação ambiental, mas não muito como a gente tem feito, talvez, de uma maneira muito superficial. É como, você que é professor, eu acho que o desafio é como nós podemos preparar professores para, de fato, trabalharem em educação ambiental, nessa visão transdisciplinar, multidisciplinar, enfim, quer dizer, como a gente pode medir esses resultados. O professor Julian Simon, da Universidade de Maryland, no final do século passado, em 1998, ele disse o seguinte: as circunstâncias materiais continuarão melhorando para a maior parte das pessoas, na maior parte dos países, na maior parte do tempo, indefinidamente. Dentro de 1 ou 2 séculos, todas as ações de uma grande parcela da humanidade estarão dentro ou acima dos atuais padrões de vidas ocidentais. Isso lá em 1998. Entretanto, especulo também que muitas pessoas continuarão a acreditar que as condições de vida estão piorando. Essa afirmação, você acha que essa afirmação, lá em 1998, mostrava um certo negacionismo da crise ambiental? Ou estávamos mesmo construindo um mundo melhor e mais próspero? Eu acho que do ponto de vista material, claramente, de maneira geral, eu acho que houve uma melhoria de acesso à população do mundo a serviços públicos, a melhores padrões de consumo em termos de alimentação. No caso da alimentação, acho que a prova mais concreta é que hoje as pessoas não morrem de fome, mas morrem de obesidade. Quer dizer, você sabe que a obesidade é uma epidemia mundial. Quer dizer, então, você veja, na minha geração, só se falava de combate à fome. Hoje, o combate à obesidade é mais grave do que o combate à pobreza, óbvio, guardadas as peculiaridades dos países, dentro dos países, assim por diante. Então, quer dizer, eu acho que, quer dizer, melhorou padrão de vida. Só que o que se agravou muito, e a Covid no Brasil está mostrando, é a desigualdade social. A desigualdade social no mundo inteiro se transformou no grande desafio. Quer dizer, quando você pega no Brasil a Covid
Quer dizer, milhões e milhões de brasileiros precisam de R$ 600 mensais, você divide por 30, dá R$ 20 para sobreviver. Isso aqui é um alerta, na minha opinião, dramático, não é isso? E até a questão da inclusão social tem uma discussão aí, porque o Brasil teve num período aí um esforço de inclusão social, mas a inclusão social foi pelo consumo e não foi pelo melhor padrão de educação, de saúde. Então é isso que nós temos que colocar, concordo? Quer dizer, temos que dar a oportunidade às pessoas terem melhor acesso ao consumo, mas a desigualdade e o combate à pobreza não se resume a isso, né? Nós temos que criar melhores condições de oportunidade para todos. Aliás, um comentário sobre a Constituinte e a Covid, quer dizer, o Sistema Único de Saúde foi criado na Constituição, na Constituinte e refletido na Constituição de 88. Veja só a importância de alguma coisa que precisou de uma Covid para você valorizar o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então, o que eu posso te dizer de experiência, que aliás, eu falo isso, não quer dizer que para mim no dia a dia é fácil, né? Mas para quem trabalha nos nossos temas, sustentabilidade, mudança cultural, mudança de costumes, quer dizer, o que você tem que aprender todo dia é a paciência, porque realmente o tempo exigido para essas mudanças é muito grande. Tempo legislativo, a lei da Mata Atlântica, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu fui o primeiro autor, de 92, foi aprovada em 2010. A lei da Mata Atlântica, 92, 2006. Quer dizer, o tempo de maturação de leis ambientais é um tempo super longo. Quer dizer, eu tenho 2 projetos muito antigos. Um é o projeto que trata da avaliação ambiental e licenciamento, que é de 88. Nós estamos agora vendo a possibilidade de aprovar essa matéria. Veja que loucura. Eu tenho um projeto que você vai gostar, que é um projeto das cavernas. A Constituição reconheceu as cavernas, as cavidades, como bens da União. Elas continuam sendo dizimadas no Brasil pela atividade de mineração. Esse projeto, ele foi apresentado em 90, foi aprovado no Senado com o relatório da Marinha, voltou para a Câmara, está em regime de urgência há 15 anos. Então, quer dizer, é desesperador, não é desesperador? Quer dizer, e aí eu quero voltar ao que a gente falou. Sem pressão da sociedade fica muito difícil, porque na linguagem jurídica os nossos interesses são os difusos. Todo mundo tem interesse, mas eles ficam difusos pela sociedade. Isso dificulta muito a aprovação de matéria. E agora, se eu olho 30 anos para trás, é aquilo que eu já falei quando você me perguntou. Nós avançamos muito na legislação do Brasil. Quer dizer, basicamente depois da Constituição de 88. Quer dizer, há muito que se fazer, estamos retomando discussões que a gente achou que estavam superadas, quer dizer, a caça. Saiu uma matéria na Folha no sábado, não sei se vocês viram, que o aumento da caça no Parque Nacional de Iguaçu. A caça em São Paulo está praticamente liberada, não sei, quer dizer, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso, quer dizer, temas que eu participei da Constituição, da Constituinte, a proibição da crueldade contra os animais, farra do boi, depois você teve discussão da rinha de galo, enfim, a farra do boi voltou em Santa Catarina. Quer dizer, isso que eu digo, às vezes é desesperador, porque você acha que algum tema está superado, passou algum tempo, você vê que ele não está superado. Isso indica, primeiro, a gente não pode vacilar, a gente não pode baixar a guarda, porque eles voltam. Imagina voltar a farra do boi depois de todos esses anos em Santa Catarina e a gente ter dificuldade para combater essa modalidade de crueldade de animais que muitos antropólogos acham que é manifestação cultural. Então, quer dizer, difícil, né? Quer dizer, não é fácil, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a gente avançou muito e eu sempre digo isso, eu acho que eu tive a oportunidade, por estar num momento
muito especial em participar de tudo isso, da Comissão Brundtland, quando foi para Cubatão, da Rio 92, todos os fenômenos, e acho que o saldo é muito positivo, acho mesmo. Queria só te fazer mais duas perguntas, Fábio. A primeira é sobre a passagem da Marina Silva pelo Ministério do Meio Ambiente. Por tudo que ela representa, aquele foi o melhor momento, a melhor chance que nós tivemos de trazer a questão ambiental para o centro da agenda política do Executivo, e nós perdemos essa chance? Olha, eu acho que o Brasil teve excelentes ministros, cada qual no seu tempo e na sua circunstância. Quer dizer, eu acho que antes da Marina nós tivemos o Zequinha Sarney, tivemos o Krause no governo FHC, que foi muito importante na aprovação da lei que eu fui relator, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Depois nós tivemos o Zequinha Sarney, que foi um excelente ministro, quer dizer, ampliou significativamente as áreas de proteção no seu primeiro mandato, inclusive como ministro do Temer. Quer dizer, o Zequinha teve um papel extraordinário, decuplicou a Chapada dos Veadeiros, estou falando conservação, que é a tua área. Criou as áreas de proteção marinhas, que o Brasil passou de 2 a 26 anos. Tivemos o Zé Carlos Carvalho, que também teve um papel muito significativo. Quer dizer, tivemos a Marina, que teve um grande papel no combate ao desmatamento da Amazônia. Quer dizer, depois da Marina nós tivemos o Mink, que também foi um bom ministro. Depois nós tivemos a Isabela. A Isabela, eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. A Isabela teve um papel tão importante no Acordo de Paris que o Obama ligou para Dilma pedindo que a Isabela estivesse na negociação final. Então, quer dizer, depois voltou o Zequinha, como eu disse. Então, eu acho que o Brasil tem aí um grupo muito importante de ministros do meio ambiente, engajados, preparados, cada qual de acordo com a sua circunstância. Veja o meu caso. Eu, como eu falei, apresentei o projeto de lei da Mata Atlântica em 92. Não consegui aprovar o projeto no governo FHC. E minha relação com Fernando Henrique, até pessoal, de amizade, política, eu fui durante muito tempo, aqui em São Paulo, eu fui durante muitos anos o deputado mais votado, um dos mais votados do PSDB, não conseguia aprovar. E no governo Lula se conseguiu aprovar. Eu acho que o mérito da Marina, assim que ela se sobressaiu, é que quando ela sai candidata à presidência da República em 2010, eu acho que isso provocou claramente que os outros candidatos se esforçassem para colocar a nossa temática na agenda. Quer dizer, a Marina provocou esse movimento. Então, é inegável a liderança, o carisma da Marina, mas eu queria dizer que eu acho que o Brasil teve muita sorte em relação aos seus ex-ministros do meio ambiente. Quer dizer, eles foram, como eu disse, engajados, preparados, com muita capacidade de diálogo na sociedade. E no caso do Zequinha, eu quero dizer que o Zequinha também foi importante como parlamentar e presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Em projetos que são meus, o Zequinha foi relator da Política Nacional da Educação Ambiental, o Zequinha conseguiu aprovar a Lei da Mata Atlântica na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Quer dizer, cada um desses atores teve, digamos assim, eu posso dizer, uma participação, eu diria brilhante, até olhando para trás, porque o resultado está aí. E o resultado não é único, entendeu? Eu sempre falo isso, quer dizer, olhando para trás, quer dizer, na Constituinte, eu tive muita ajuda de deputados de todos os matizes, e quando você aprova uma lei, você nunca aprova uma lei sozinha. A lei é aprovada, não tem um projeto, você é o autor e ponto. O projeto até teve uma polêmica recente da Lei da Mata Atlântica, e disseram uma coisa, eu falei, nossa, mas eu não me lembro disso na lei. E você sabe que às vezes você apresenta uma lei, o que sai é outra coisa. Daí tive que reler a lei, porque eu fiquei na dúvida. Então,
eu acho que o saldo, estamos num momento muito crítico, na roda gigante mais embaixo, mas eu acho que o resultado até aqui, na minha opinião, é muito positivo. E pensando em futuro, quais as prioridades mais estratégicas? Olha, hoje mesmo eu tive preparando uma agenda aí para uma reunião que vai ter com o Rodrigo Maia e alguns parlamentares. O que eu acho que é onde nós não andamos bem? Educação ambiental. Aliás, eu preciso voltar a conversar com você depois dessa conversa, o que você vai fazer. Não pense que você vai sair todo saltitante, felizão dessa conversa. Quero ampliar o nosso debate, não é isso? Eu estou brincando com você. Mas você é mineiro, né? Você tem aí Pato Mergulhão, eu tenho muitas pautas em Minas com você, enfim. E o Zé Carlos é de Minas, tem a Soninha Rigueira, tem muita gente bacana aí atuante, né? Primeiro, eu acho que o primeiro desafio do Brasil é conjuntural. Quer dizer, o Estado brasileiro está falido, a União está falida, os estados também e os municípios também. Então, eu acho que o desafio é como nós vamos poder ter políticas eficientes dada a falta de recursos para as áreas governamentais de meio ambiente. Quer dizer, então, uma das coisas que a gente poderia até fazer juntos é a questão da como a tecnologia pode nos ajudar, algoritmos. Eu participei semana passada do lançamento do inventário de mata de vegetação nativa de São Paulo. A resolução de satélite hoje é 15 centímetros. 15 centímetros, se você quiser fiscalizar, você fiscaliza, não é isso? Então, quer dizer, como a gente pode usar isso, quer dizer, por exemplo, mesmo no campo de poluição do ar, dos automóveis, a maior dificuldade que nós estamos tendo no Brasil é o que é essencial, que é o programa de inspeção e manutenção. Eu tenho que saber se o automóvel, depois de um tempo, ele emite poluição, não emite. Barreiras eletrônicas podem nos ajudar muito, quer dizer, você com isso elimina a grande resistência política para a inspeção e manutenção. Agora, talvez o item mais importante para nós é como nós podemos complementar comando e controle com instrumentos econômicos. Quer dizer, como eu disse, eu vou dar um exemplo concreto. São Paulo tem 1.800 homens de polícia ambiental, o maior contingente brasileiro. Tem mais de 600 municípios, que tivesse 3 por município, com horas de 8 horas, você tem menos de um policial ambiental por município no estado que tem maior polícia ambiental. Então, eu acho que a gente tem que pensar em instrumentos econômicos. No caso de mudança do clima, quer dizer, institucionalizar o que já está ocorrendo, quer dizer, atrair o setor financeiro e empresarial para estar do nosso lado. Quer dizer, vocês vejam o esforço que ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central estão fazendo, quer dizer, investidores estrangeiros. Então, a minha opinião é que a gente tem que fazer um esforço enorme, gigantesco, de aliança com esses atores que não estavam no nosso radar há 30 anos atrás. Fábio, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer, uma honra conversar com você, aprender um pouco mais dessa sua brilhante trajetória aí pela política ambiental brasileira. Eu que agradeço te conhecer pessoalmente também, a tua equipe, e vocês contem comigo, eu estou às ordens, adorei falar com você, gostei. É raro alguém que te entrevista com o conhecimento que você tem, até fiquei preocupado, porque você conhece tanto da minha vida, que fiquei muito preocupado com você, tá? Um abraço a você, a todos, e quem estiver nos ouvindo, estou à disposição. Obrigado, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza, nos vemos na semana que vem com mais um convidado.